Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou responder e comentar questões, à semelhança do que eu fiz na jornada passada de preparação. Hoje a gente vai trabalhar com 8 questões do simulado Bernoulli, acho que é o primeiro simulado agora de 2023. Serão 2 questões de física, 2 de química, 2 de biologia, 2 de matemática. Não seguem necessariamente nessa sequência. Mas vamos à primeira questão, que é a questão de número 103, que diz o seguinte: uma lâmpada de LED, diodo emissor de luz, são dispositivos eletrônicos que transformam energia elétrica em luz. Diferentemente das lâmpadas convencionais, as incandescentes e as fluorescentes, que utilizam filamentos metálicos e descargas de gases, o LED se baseia na física de semicondutores, iluminando mais e consumindo menos. Com apenas 6 watts, essa lâmpada produz a mesma luminosidade que uma lâmpada incandescente de 100 watts. E aí vem o comando. A lâmpada de LED é mais eficiente do que a lâmpada incandescente em aproximadamente? Essa é uma questão simples de matemática básica, envolvendo física, evidentemente, mas o que ele quer saber é qual é a diferença ou qual é a relação entre a eficiência de uma lâmpada que produz uma quantidade de energia com uma potência de 100 watts e outra com uma potência de 6 watts, E aí isso é fazer o cálculo simples, uma razão tranquila, Eu vou mostrar o cálculo agora para vocês. Então, aqui na questão 103, ele traz a informação de que a intensidade da lâmpada de LED é igual à intensidade das outras lâmpadas, por exemplo, da incandescente. Só que ele me diz o seguinte, que a potência da de LED é de 6 watts, enquanto que a potência da incandescente é de 100 watts, e pede qual é a eficiência, da primeira lâmpada em relação à segunda. Então é para comparar, a eficiência da lâmpada de 100 watts com a de 6 watts. Fazendo isso aqui dá algo em torno de 16,66, enfim, uma dízima periódica, Quando a gente olha e ele pergunta, qual é a que se aproxima mais, é 17. Significa o quê? A lâmpada de LED é 17 vezes, ou aproximadamente 17 vezes mais eficiente do que a lâmpada incandescente. Então é a letra A. A próxima questão é a questão de biologia, de número 108, que diz o seguinte: eles não possuem nenhum pigmento fotossintético, não formam um tecido verdadeiro, não apresentam geralmente celulose na parede celular e não armazenam amido como substância de reserva. Já dá para prever do que está se tratando, a questão. Na sua parede celular há a presença de uma substância quitinosa. São heterotróficos eucariotos. Até pouco tempo eram considerados como pertencentes ao reino dos vegetais, mas pelas considerações feitas acima, a tendência atual é considerá-los um reino à parte. Além das características expostas no texto, o grupo descrito é identificado por ser o único a representar, então se trata dos fungos, São seres heterotróficos que têm como substância de reserva a quitina, que não apresentam tecidos verdadeiros, enfim. Então, além das características expostas, o grupo descrito é identificado por ser o único, então, que é uma característica exclusiva desse reino, Dependência de fontes externas de energia para sobreviver. Ele depende, mas não é o único. Então, não seria a letra A, porque ele quer aquela que é exclusiva. Habilidade celular para a produção de moléculas essenciais. Não, os outros organismos dos outros reinos também têm essa característica de produzir moléculas essenciais. Letra C. Estrutura organizacional corporal constituída por hifas
Sim, vocês lembram que as hifas são filamentos que os fungos apresentam e que em seu conjunto formam um micélio. Então, a característica exclusiva, única dos fungos, das que estão apresentadas aqui, é justamente essa organização constituída por hifas. Letra D, em todo caso, sustentação do corpo vinculada à presença de proteínas. Não, os outros organismos também possuem proteínas estruturais. E letra E, capacidade de provocar enfermidade nos seres humanos. Os fungos têm essa capacidade, sobretudo aqueles que são chamados de saprófitos, né? Mas a gente tem bactérias, vírus, protozoários com capacidade de produzir ou provocar doenças nos seres humanos. Então não é característica exclusiva. Portanto, letra C. Questão 112, também é uma questão de biologia. Diz o seguinte: Pasteur, ao pesquisar fermentação, descobriu que um calor da ordem de 60 graus Celsius impede a proliferação de germes no vinho, cerveja, vinagre e leite. Recomendou então aos produtores que conservassem os líquidos a essa temperatura até embalá-los em recipientes assépticos e hermeticamente fechados. Esse procedimento, adotado hoje em todo o mundo, deve o nome a seu inventor: pasteurização. A efetividade do método de conservação de alimentos descrito no texto refuta qual hipótese sobre a origem da vida. E aí traz as alternativas: biogênese autotrófica, abiogênese, panspermia e a heterotrófica, né? Bem, esse processo de pasteurização envolve a eliminação de micro-organismos que são capazes de fazer a fermentação e produzir, né, o que foi descrito: vinho, queijo, leite, etc. E aí a esterilização através da fervura, né, a temperatura aí da ordem de 60 graus, mataria esses micro-organismos. Isso acaba embasando a teoria da biogênese, né, segundo a qual os micro-organismos estão presentes no ar, né, e que acabam contaminando ou se depositando nesses materiais orgânicos aí. Portanto, se embasa a teoria da biogênese, refuta a teoria da abiogênese, da geração espontânea. A ideia de que espontaneamente surgem esses micro-organismos nesses líquidos citados, né? Então, a conservação dos alimentos seguindo esse processo de pasteurização acaba refutando, negando, desconsiderando justamente a hipótese da abiogênese, né? Letra C. Vamos agora para uma questão de química, uma questão teórica relativamente simples, mas eu acho que vale a pena a gente se dedicar um pouco, porque, a despeito de ser simples, é muito frequente na prova do Enem, certo? Envolve o processo de separação de misturas. Diz assim: o sangue coletado em campanhas de doação é submetido a um processo de separação mecânico em que os seus componentes primários, plasma rico em plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, são separados por meio de uma máquina. Após a separação, qualquer um deles pode ser utilizado seletivamente. O método utilizado para realizar a separação mecânica do texto a gente sabe que é a centrifugação, mas o adendo que talvez seja importante trazer é de que a centrifugação vai separar os componentes do líquido centrifugado por diferença de densidade, de tal modo que quanto mais denso for o componente, mais ao fundo do recipiente, digamos assim, ele vai ficando, tá certo? Então é uma questão simples, não é filtração, não faz sentido. Destilação não é um processo de separação mecânico, digamos assim. A floculação envolve densidade, mas não uma máquina que produz ou que separa por esse método. A decantação é o processo, né, de sedimentação, digamos assim. Envolve também densidade, só que é mais lento e com uma capacidade menor de separar os componentes do líquido. Então a centrifugação, questão fácil, mas é importante fazer esse reforço de que separa por densidade. Tudo bem? A próxima questão também de química envolve cálculo estequiométrico. Muita gente tem dificuldade, mas vocês verão que é um raciocínio simples, raciocínio aritmético simples. Diz o seguinte: a utilização de animais em pesquisas requer, em determinado momento, a realização de eutanásia
que deve sempre visar ao não sofrimento do animal. O carbamato de etila, também conhecido como uretano, é muito utilizado como anestésico em procedimentos terminais realizados em ratos cobaias. A concentração da solução adotada nesse procedimento é de 28% mV e a dose varia de 1.000 a 1.500 mg por quilograma do animal. Considerando as informações, o volume máximo em ml que deve ser injetado em um animal cuja massa seja igual a 300 gramas é. Então é uma questão que a gente vai fazer regra de 3 simples, né? Para tentar encontrar qual é a quantidade em ml necessária para produzir a eutanásia, a morte, né, desse organismo com 300 gramas. Tudo bem? Vamos à resolução. Então, nessa questão, o valor máximo da dose aplicada nas cobaias, né, em eutanásia, ele diz que é de 1.500 miligramas, né, do caso de uretano, né, por quilograma do animal. Só que aí ele me diz o seguinte, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, né, 1.500 miligramas para cada 1 quilograma. Só que ele diz que a cobaia tem 300 gramas, né? Isso significa que é 0,3 kg. E aí a gente tem como fazer essa regrinha simples, cortando aqui. E a gente vai achar que o valor é de 450 miligramas ou 0,45 gramas. Então significa que esse é o valor, né, que deve ser utilizado de uretano nessa cobaia, né, com esse peso. E aí, de posse desse valor, né, e considerando a concentração da solução utilizada no processo, que é igual, ele informou, a 28% mV, a gente pode obter qual é o volume da solução a ser injetado. Esse valor aqui é a quantidade de uretano que vai ser utilizado, mas isso não vai ser diluído, né? Então a gente pode fazer o seguinte, puxar para cá, dizer que 28 gramas de uretano equivale a 100 ml da solução, esse valor está aqui, né? 28%. E que 0,45, o valor que a gente identificou, equivale a x. Fazendo uma nova regra de 3, a gente vai encontrar que x é 1,6 ml. Ou seja, preciso injetar uma solução de 1,6 ml, mantendo essa concentração, contendo 0,45 gramas. Isso está na letra C. Próxima questão é a 133, uma questão de física mais conceitual, que aborda uma aplicação um pouco diferente de um fenômeno que a gente já conhece, né? Então vamos lá. O detector de prenhez é um instrumento de ultrassom desenvolvido para diagnosticar a gestação mais facilmente. Através da emissão de ondas mecânicas de frequência ultrassônica e de baixa potência para dentro do corpo do animal, usando um transdutor, as ondas são refletidas em artérias, veias ou coração e retornam ao transdutor produzindo sinais elétricos que, quando amplificados, correspondem a um som cuja frequência equivale ao batimento cardíaco do feto. Qual fenômeno ondulatório ou a qual fenômeno ondulatório o texto se refere? Né? Difração, refração, absorção, interferência e efeito Doppler. O que dá para perceber nesse caso é que o funcionamento desse detector de prenhez é muito semelhante a uma ultrassonografia. O mecanismo basicamente é o seguinte: imaginemos que existe aqui uma parede parada, estacionária, é emitida uma onda com alta frequência, essa onda bate, colide, reflete e é captada pelo transdutor, como ele diz aqui, na mesma frequência. Por
porque a parede está estacionária. Agora, imaginemos que essa parede se movimente, ou que o objeto onde a onda vai incidir se movimente, certo? Por exemplo, o coração, célula sanguínea circulando, né, pelos vasos. Nesse caso, a frequência que é captada pelo transdutor é diferente daquela que é emitida, porque há um movimento relativo entre a fonte e o objeto. Qual é o fenômeno físico em que há um movimento relativo e que as frequências são percebidas de forma diferente justamente por conta desse movimento relativo? O efeito Doppler. Então, nesse caso, o fenômeno ondulatório, né, a que se faz referência é o efeito Doppler, para captar ou detectar a prenhez. Tudo bem? Então, letra E. Vamos para uma questão agora de matemática. É a questão de número 164, envolve raciocínio estatístico, que para quem já fez o Enem sabe que sim, é certeza tem uma questão de estatística na prova. Geralmente caem 2 ou 3 ou até mais, tá certo? Então diz o seguinte: a tabela a seguir apresenta os pesos para os cálculos da média no processo de admissão do curso de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Então, quando fala em peso, a gente sabe que vai tratar de média ponderada, né? Para o cálculo da média no processo, o curso usa a média ponderada para calcular a média do aluno. E aqui ele traz os pesos, né, de cada área, né, do Enem, linguagem, matemática, atentando aqui que para ciências, como é o curso de Direito, né, para ciências humanas, ele dá um peso 2, linguagens e matemática peso 1, ciência da natureza e suas tecnologias peso 2 e redação peso 1. Esse é o cálculo que a gente faz, né, minha gente, para obter a nossa média, né, lá no Enem, ou no SISU, enfim. Um aluno que espera obter uma média de 682 pontos nesse processo obteve as seguintes pontuações. Então ele obteve em linguagens 550 pontos, em matemática 600, em ciências humanas 650 e em redação 700. Então para ele obter, a pergunta vai ser essa, para ele obter 682 de média, qual deve ter sido a nota dele em ciências da natureza, né? Então vamos lá. Para alcançar a média esperada, sua nota em ciências da natureza e suas tecnologias deve ser de, no mínimo, igual a. Então, é uma questão de média ponderada, em que vai se valer, né, dos pesos, dos cálculos, e aí a gente vai montar uma equação do primeiro grau, né, bem tranquilo. Vamos para o cálculo. Questão de média ponderada, e como a gente sabe, na média ponderada, você multiplica cada score pelo seu respectivo peso e divide pela soma dos pesos, né? Então ele diz aqui que a pontuação a ser obtida é de 682 no geral, né? E aí a gente vai agora somente multiplicar o valor de cada área pelo respectivo peso. Então vamos lá. Linguagens, ele me diz que tem peso 1 e a nota dele em linguagem foi de 550. Mais matemática tem peso 1 também, né? Então, 1 vezes 600. Mais ciências humanas tem peso 2 e ele obteve 650. Então, 2 vezes 650. Mais natureza tem peso 2 também, né? Vou chamar de N, que é o valor que a gente quer. Mas a redação tem peso 1 e ele obteve 700 na redação. A gente vai dividir pela soma dos pesos. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Dividido por 7, né? Fazendo esse bem bolado aqui, 682 vezes 7, mais, eu vou repetir, mais 550, perdão, igual a 550, mais 600, mais 1.300, mais 2N, mais 700. Esse valor aqui vai dar 474, igual, somando todos os valores, tem 3.150 mais 2N. Passando para esse membro esse valor aqui,
Isso vai dar 1.624 igual a 2n. N vai ser igual a 812. Ou seja, ele precisa obter em Ciências da Natureza 812 pontos para conseguir atingir a média geral de 682. Então, a resposta correta está na letra B. A próxima e última questão, também de matemática, envolve o tema de funções ou equações do segundo grau, né? Também bastante recorrente na prova do Enem. Diz o seguinte: certa espécie de leguminosa apenas cresce de maneira adequada se for cultivada na faixa de temperatura limitada pelas raízes, limite inferior e limite superior, da seguinte função quadrática, em que y é a taxa de crescimento dessa leguminosa e x é a temperatura ambiente. E aqui ele oferece a equação y é igual a menos x ao quadrado mais 22x menos 96. Caso a temperatura ambiente esteja fora dos limites inferior ou superior, as consequências da leguminosa variam conforme a tabela a seguir. Então a gente vai encontrar dois valores, as duas raízes de x, né? Uma se refere ao limite inferior do crescimento e a outra, melhor, de temperatura, né? E a outra ao limite superior, bem? Aí ele oferece aqui a tabela a seguir, as variações de temperatura. Se a variação for de até 2 graus abaixo do limite inferior, essa leguminosa terá danos leves. Se essa variação for entre 2,1 a 4 graus Celsius abaixo do limite inferior, os danos médios, e assim vai, né? Até que, se essa variação de temperatura for mais de 8 graus, essa leguminosa terá danos irreversíveis, tudo bem? Em virtude de uma forte geada na região, os termômetros chegaram a marcar 4 graus. Dessa maneira, foram ocasionadas aquela cultura. Aí a gente vai saber se são danos leves, médios, graves, severos e irreversíveis. Questão, né, bem típica do Enem. Nessa questão ele fornece aqui a seguinte função: y igual a menos x ao quadrado mais 22x menos 96. Como a gente precisa saber quais são as raízes, né, que vão indicar o limite inferior e superior, a gente precisa usar aqui algumas artimanhas. Eu vou usar a mais tradicional, que é a de Bhaskara, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Existem formas mais rápidas, certo? Delta vai ser igual a 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 96. Isso aqui dá 484 menos com menos mais com menos. Então 4 vezes 96, isso dá 384. Delta é igual a 100. Fazendo aqui, o x vai ser igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Isso vai ser menos 22, mais ou menos, raiz de 100 é 10, sobre, né? Então eu vou ter que x' vai ser igual a, vamos fazer assim, menos 22 mais 10 dá menos 12. Menos 12 dividido por menos 2 dá 6. X do olhinho vai ser menos 22 menos 10 menos 32, menos 2, 16. Então, os limites inferiores são 6 e o superior 16. Tudo bem? Logo, como a temperatura chegou a 4 graus, né, ou seja, até 2 graus abaixo, né, do limite inferior, houve apenas danos leves. A gente vê isso olhando para a tabela que foi fornecida, né?
Então, se a variação for de até 2 graus abaixo do limite inferior, danos leves. Letra A. Então, gente, espero que tenham gostado, que tenha sido proveitoso o vídeo, que vocês tenham conseguido, né, perceber ou captar, né, a forma de raciocínio de algumas questões e aprendido e revisado alguns conceitos veiculados pelas questões. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai responder e comentar questões relativas ao primeiro dia de provas, linguagens e humanas. Tá certo? Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.